Olá, queridos, graça e paz. Hoje o nosso devocional vai estar no livro de Jeremias, no capítulo 1, a partir do versículo 4, que diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações. Te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou menino. Porém disse-me o Senhor: Não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então Jeremias, o Senhor estava ali falando com Jeremias, quando Deus se apresentou para Jeremias e ia entregar nas mãos dele o chamado dele, o propósito dele. Jeremias fala: eu não sei falar bem não, Deus. Ô Jesus, eu sou novinho ainda, estou muito novo ainda, não sei dessas coisas não. Mas o Senhor, ele é tão poderoso. Por que o Senhor já começa a falar com Jeremias assim: antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia? Porque Deus estava mostrando para Jeremias: Jeremias, você está me falando que você não sabe falar, que você é menino? Eu já sei quem você é, Jeremias, eu já te conheço. Eu te escolhi sabendo que você não é bom para falar, mas eu vou te capacitar, e o que eu te mandar falar, você fala. A quem eu te enviar, você vai. Aonde eu determinar, você cumpre o que eu estou falando, porque quem vai garantir não é você, Jeremias, sou eu. E tem mais: não tenha medo diante deles, que eu estou contigo para te livrar. Então imagina, Jeremias, quando ouviu a palavra do Senhor, ele prontamente deu uma desculpa. Ele: não, Deus, eu não sei falar não. E muitas vezes a gente é assim, quando Deus fala com a gente assim: vai e faz isso, e eu: não, Deus, eu não sou eloquente, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei isso, eu ainda não dou conta disso. E a gente muitas vezes se agarra nas nossas limitações, a gente se agarra na nossa pequenininha, né, na nossa pequenez, na nossa não sei nem a palavra correta, né, mas a gente se agarra ali no nosso defeito, na nossa desvantagem. Só que o Senhor, ele se antecipa a nós, o Senhor é conhecedor de tudo. Então ele já fala: Jeremias, eu não estou te escolhendo porque você é o melhor, porque você é o eloquente, porque você é o sábio. Eu estou te escolhendo porque eu tenho um plano para a sua vida. E quando o Senhor traça planos, quando o Senhor determina, se você for obediente à palavra do Senhor, você vai chegar a lugares que você nem imagina. Porque Jeremias, um homem que ele estava ali diante do Senhor com medo, falando que ele não era bom com as palavras, que ele ainda era menino, ele se tornou um homem que depois exortava reis, juízes, os sacerdotes e o próprio povo de Deus, numa época que o povo estava rebelde, numa época que o povo estava cheio de idolatria. E Jeremias foi um grande profeta. Então, se Jeremias tivesse se apoiado na muleta ali, da desculpa, Jeremias não tinha sido esse grande homem de Deus. Deus usou Jeremias tanto porque Deus já falou com ele: Jeremias, essa desculpa comigo não vai colar, eu te criei, eu sou conhecedor de quem você é, mas eu estou te capacitando, eu estou com você, não precisa ter medo. E às vezes a gente tem que se lembrar dessa palavra, porque às vezes a gente acha que a gente vai fazer as coisas para o Senhor com a nossa força, e não é com a nossa força. Às vezes a gente acha que a gente vai resolver as nossas situações pela nossa força, e não é pela nossa força. A gente tem que ir, realmente a gente tem que reconhecer o nosso lugar, o nosso tamanho, as nossas dificuldades. Mas a gente tem que se apoiar não nessas dificuldades, não nas nossas desculpas, não nas nossas limitações. A gente tem que se apoiar em quem o Senhor é, em quem garante, não em nós. Nós não podemos garantir nada, mas o Senhor, ele é Deus que pode garantir, que pode livrar, que pode fazer. Se o Senhor te mandar, vá, vá. Porque se o Senhor te mandou, ele é fiel para manter você no propósito. Ele é fiel para te garantir. Às vezes a gente acha que
Eu vou me preparar primeiro, primeiro eu vou estudar. Não estou falando que a gente não tem que estudar a palavra, a gente tem que realmente estudar a palavra, mas não adianta a gente achar que a gente tem que ser teólogo, que a gente tem que ser letrado, que a gente tem que ser... Às vezes a gente precisa dar uma palavra para uma pessoa que está ali na esquina, que o grande letrado, o estudado, não vai ter acesso àquela pessoa, ele nunca vai encontrar com aquela pessoa. E às vezes você, com a sua limitação, ir lá e falar: Jesus te ama, Jesus tem um plano para a sua vida, Jesus morreu por você na cruz. É a palavra que a pessoa precisa para receber a salvação. Então, às vezes, a gente fica apoiando em coisas minúsculas. Eu mesmo tenho essa dificuldade. Senhor, eu não sei falar, mas eu tinha um desejo no meu coração. Eu tinha um desejo no meu coração de levar a palavra do Senhor para pessoas, de falar do que o Senhor tem feito na minha vida, de quem o Senhor é. Porque o Senhor é tão maravilhoso, quem me conhece sabe do meu testemunho, sabe como que o Senhor foi bom comigo, foi misericordioso. Mas assim, sem entrar em detalhes, eu fiquei órfã muito nova, mas o Senhor sempre cuidou de mim. O Senhor sempre cuidou de mim. E hoje eu olho para a minha vida, eu olho para trás e eu falo assim: ai de mim se não fosse a mão do Senhor. O Senhor, de órfão, me fez uma mãe de 5 filhos. O Senhor mudou a minha história. Eu era uma pessoa que antes eu estava sozinha no mundo. Eu me sentia sozinha no mundo. E hoje a minha casa é cheia. Ou seja, imagina, se um dia eu não tivesse ouvido a palavra do Senhor, se alguém tivesse se escondido na desculpa de que eu sou menino, Deus, eu não sei falar, talvez eu não estaria aqui. Eu não teria conhecido a palavra do Senhor. Então a gente não pode se acovardar, não pode se escorar nas desculpas. Nós temos que estar prontos. Senhor, então tá, o Senhor já sabe que eu não sei falar, o Senhor já sabe que eu não sou eloquente, que eu sou menino, mas eis-me aqui. E foi através dessa atitude que Jeremias se tornou o grande profeta que ele foi. Foi através dessa atitude de reconhecer, sim, que ele era um menino, que ele não sabia, que ele não tinha eloquência, que ele ainda não estava preparado, mas que o Senhor ia o preparar, que o Senhor ia o capacitar, que ele não ia pela força dele, ele não ia pela sua própria, pelo seu próprio nome, mas ele ia pelo nome do Senhor dos Exércitos. E aonde ele foi e o que o Senhor mandou ele fazer, ele fez. Que a gente seja assim, que a gente se torne como Jeremias, que no capítulo 1 ele está aqui falando: Senhor, eu sou menino. Mas depois, se você ler o livro de Jeremias, ele vai exortar juízes, reis, ele vai exortar o povo, ele vai falar, ele vai ser destemido, ele vai virar um homem. Jeremias sai da meninice e se torna um homem destemido, determinado. Por quê? Porque ele encontrou a identidade dele em Deus. Ele sabia que ele era conhecido pelo Senhor e era o que ele precisava. Ele não precisava de muita coisa. Ele não precisava de doutorado, de mestrado, de muitas coisas. Embora eu não estou falando que a gente não possa estudar, não estou falando que é errado quem é doutor, nem nada disso. Eu estou falando que a gente tem que se basear, antes de qualquer coisa, na palavra do Senhor. Se você pode se preparar, se prepare sim. Leia a palavra, estude, ore, peça ao Espírito Santo orientação, porque a gente não pode também simplesmente achar que eu vou de qualquer jeito. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente tem que estar baseado no Senhor, que quem vai te garantir é o Senhor. A sua parte você tem que fazer, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que jejuar, você tem que ler a palavra. Paulo fala que a gente tem que estar pronto para poder dar resposta a quem questionar sobre a nossa fé. A gente tem que saber responder, ou seja, a gente tem que estudar a palavra, a gente tem que ler, a gente tem que buscar um relacionamento com o Senhor. Mas a gente não pode se esconder nas nossas limitações para deixar de levar a palavra do Senhor aos necessitados. Espero que eu tenha conseguido me expressar nessa palavra, que o Senhor traga luz ao seu coração e te abençoe através dessa mensagem. Que Deus te abençoe e até o próximo devocional.